Conexão Empresarial volta para o seu segundo bloco e o Fred prometeu que ia contar o pulo do gato para nós de como é que o pai dele deixou de ser vendedor externo e foi montar a JR Pneus. E ele vai contar agora. Foi no momento, igual a gente retornando, que já tinha a carteira de cliente, falou, não, chegou o meu momento. Mas esse momento foi feito tudo com planejamento. Porque naquela época a gente não tinha as condições... 87, né? 1987. Ela foi inaugurada em 87. Na verdade foi até um pouco antes, né? Em 85 começou a compra do terreno, depois veio a construção. E aí eu quero só contar um pouquinho da história, se me permitir. Você que às vezes é mais novo, 86 aconteceu uma coisa no Brasil fantástica, né? Nós tivemos a moratória. Foi decretado moratória aqui, nós paramos de pagar a dívida externa. O Brasil não conseguia pegar dinheiro com ninguém, né? Você tinha plano Sarney, teve o meu diretor aqui, o Luciano Rust, ele foi fiscal do Sarney lá em Moimirim, saía fechando supermercado, entendeu? O Sarney e tal. E eu tenho certeza que o meu editor não vai cortar isso, porque isso é uma verdade. Então você tinha um momento de crise no país. E o cara se torna empreendedor no momento de crise. É nesse momento. Tinha dinheiro, o país não tinha dinheiro, a inflação de 40%, de noite, 50% de manhã ao mês. Era um preço, no outro dia era outro preço. Então, assim, foi feito com muito planejamento e na época não tinha essas linhas de crédito que a gente tem hoje no mercado para fazer. Hoje você faz um investimento aí sem tirar R$1 do seu capital de giro, né? Que isso é muito bom, que antes não tinha. Então... acho que a visão do meu pai teve para poder adquirir a garra, a vontade para poder construir essa unidade foi muito desbravadora, numa época que era complicada, e fez a compra do terreno e fez a construção, se mudou para lá, mudou a unidade para lá e ainda não reformava pneu, mudou para lá e só vendia, parou com aluguel. Você falou que teve uma época que tinha dificuldade de obter pneu, mas ele conseguia. Isso, que teve uma época, nesse período mesmo, faltou pneu no Brasil. Faltou pneu, não conseguia, não achava pneu. Meu pai conta até uma época que saiu um cara do Rio de Janeiro, que não podia perder a carga do leite dele, veio aqui em Caratinga para poder comprar os pneus com ele, pagou à vista, pegou, virou a cara e foi embora. Meu pai ficou até com medo na época sobre isso, porque o cara veio de fora e tal, mas faltou pneu no mercado e ele tinha esse contato. Conseguia e vendia os pneus dele e acho que isso sobressaía diante dos concorrentes. Então uma expressão que fala que a oportunidade é satisfazer a necessidade do mercado, né? Isso. Então quem consegue entregar, ter produto, vende. E aí você tem o seguinte, você tem em 1987, formaliza a JR Pneus, em 1990 vocês mudam de prédio. Isso, mudamos, né? Mudamos em 87 para essa unidade, em 1990 é aquela empresa lá de Realeza, lá de que o meu pai era gerente lá, o pessoal lá fechou a reformadora e meu pai comprou a reformadora usada, comprou esses equipamentos usados, vendeu para a JR Pneus, vendeu para o meu pai e com ela nós iniciamos as atividades de reforma de pneus. E aí vocês passaram a vender pneus novos e também fazer reforma. E a reforma. Antes que a gente fazia a coleta fora, mandava para outra cidade, agora passou a reforma a ser feita em Caratinga, foi nesse momento. Mas vocês têm ainda uma mudança em 92, não é isso? Isso, que 92, foi a unidade. Você tem o primeiro autoclave. Isso. Sabendo que eu não sei o que é autoclave, e meus amigos em geral não sabem, o que é um autoclave para reformador de pneu? Um autoclave é a máquina que vai fazer a união entre a banda pré-moldada e a carcaça do pneu, porque o processo de reforma exige várias etapas. Entre várias etapas tem máquina de exame, tem raspa, tem escariação, tem cobertura. E a autoclave ela é uma das etapas, seria a etapa final, é onde se faz todos os ingredientes que você prepara da reforma. A autoclave é a união, que tem pressão, temperatura, fica tudo numa câmara fechada durante um tempo, né? Que ela faz a vulcanização, ela une os materiais, que é o material que você compra do fornecedor e mais a carcaça que você pegou do cliente, que é a recapagem de pneus. E quando vocês adquiriram essa autoclave, aí deu o quê? Uma capacidade maior de produção de vocês introduziram uma nova tecnologia? Não, porque da gente montar a reformadora de pneus, a autoclave ela já vem, né? Ela já vem na produção. Sem autoclave, isso para o sistema frio, né? Para o sistema frio, que a reforma ela tem vários segmentos. Tem a remoldagem, que é os pneus remold, tem a recauchutagem, que é um sistema mais antigo, de prensa, e a recapagem, que é um sistema mais atual,
Por que a recapagem? Qual que é a diferença entre os três? A diferença entre os três é que a remoldagem, ela reconstitui a estrutura do pneu de talão a talão, ao ponto que quando você reforma, a remoldagem é uma reforma. Porque você, nele fazer o trabalho de talão a talão, você não vê o fabricante do pneu. Tá certo? Por exemplo, talão a talão seria ele vai raspar de um lado do outro, de fora a fora. Okay. A recalchutagem, ela abraça o flanco, a parte superior do flanco até a parte de cima. Né? Que a recalchutagem ela é feita através de camelback. Camelback é uma banda lisa que você compra do fornecedor e a forma vem, abraça e faz o friso do pneu. Você faz isso? Eu faço não, a recapagem. Você faz a recapagem. A recapagem eu já compro do fornecedor a banda pré-moldada, ela já vem prontinha, tá? E a gente faz o trabalho de reconstituir, de colocar essa banda em cima da carcaça que o pneu novo que lisou, a gente joga a banda pré-moldada. Só para você ter ideia, a reforma de pneus hoje, ela tem a mesma tecnologia na fabricação do pneu novo. A nossa parceira Vipal também, ela fornece matéria-prima para o pessoal de pneu novo também. Então a tecnologia hoje de uma reforma de pneus, ela está muito vinculada a ganho de quilometragem, a desempenho. Hoje você tem desenhos específicos até para economia de combustível de uma grande frota. A reforma de pneus, ela vale a pena só para caminhões, carros mais pesados ou para veículos de passeio? Não, vale para passeio também. Nós fazemos hoje aí 2.500 pneus de passeios mês, atendendo a nossa região e a região de Teófilo Otoni também. E hoje, os mesmos critérios de fabricação. O ganho no custo, para quem está comprando, a diferença de um pneu novo para um pneu o custo e também, Fuli, para a natureza, por exemplo. Se a pessoa não tem aquela mentalidade da recapagem, ela está pegando aquela carcaça e está jogando no meio ambiente. Então, se você fizer uma reforma, você está dando mais uma vida ao pneu. Você está dando mais uma vida, você está deixando de jogar um pneu no lixo, tá? Perante a natureza, e você está dando mais uma vida ao pneu. É mais 70% da quilometragem que você consegue de um pneu novo. A reforma é para mais uma vida? Mais uma vida que você está dando. Então, na verdade, é como se você andasse em tese com aquela mesma estrutura. Da primeira rodagem para a segunda rodagem, você anda 170% com aquele pneu. Isso. Por quê, Fuli? Hoje a gente tem a certificação do Inmetro, tá? Os pneus novos também têm. Então, o mesmo critério de avaliação que o Inmetro faz perante aos pneus novos, ele faz também para a recapagem. Então, as empresas hoje, para comercializar a reforma, elas têm que ter a certificação do Inmetro. Vamos saber um pouquinho mais de toda essa história, se você vai de pneu recapagem, se você vai de pneu novo, ou se você vai de carona com o Fred no próximo bloco.